Evangelho, domingo dentro da oitava de Natal, festa da Sagrada Família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da oitava de Natal, festa da Sagrada Família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o domingo dentro da oitava do tempo de Natal é o domingo dedicado à festa da Sagrada Família. Nesse ano tivemos essa incidência do domingo logo na sequência do Natal, que celebramos ontem, sábado, e hoje, domingo, dia do Senhor, dentro da oitava do Natal, nós celebramos a Sagrada Família. E dessa forma, a liturgia nos leva para o segundo capítulo do Evangelho de São Lucas. Que maravilha! Ontem estávamos reunidos em família e hoje a celebração da Santa Liturgia nos leva ao encontro da família de Nazaré. Eu gostaria de começar observando com vocês alguns detalhes importantes. Primeiro, do nascimento de Jesus até agora, o Evangelho de hoje traz as primeiras palavras de Jesus. Perceberam isso? É Lucas quem narra as primeiras palavras de Jesus. Aliás, os evangelhos sinóticos e também João permanecem com um silêncio muito grande a respeito da vida chamada vida oculta do Senhor, o período que vai do seu nascimento ou da fuga ao Egito e o retorno para Nazaré até o período do início da sua vida pública. O Evangelho de Mateus apresenta de maneira muito abreviada o início da vida de Nosso Senhor. Marcos começa já com a pregação de João Batista e Lucas faz essa narração para nós. O único trecho entre o nascimento do Senhor e o início da vida pública de Jesus é onde aparecem as palavras do Senhor, como que se quebrasse o silêncio desse grande espaço de tempo. Quem apresenta é Lucas e ele pontua exatamente o diálogo entre Nosso Senhor e a Virgem Maria para nos trazer o olhar sobre a imagem da Virgem Santíssima e de Nosso Senhor e coloca uma frase, uma declaração muito importante nos lábios de Jesus. Inicialmente, parece até um pouco violenta as palavras de Jesus, como se quisesse dizer para os pais dele como eles deveriam ver as coisas, mas, na verdade, trata-se de um jogo de antíteses que é próprio do modo da escrita semítica. Então, é um estilo de linguagem, no fundo. Lucas quer evidenciar algo de grande relevância. Ali,
não tem apenas um menino muito inteligente, ali não tem apenas uma criança prodigiosa em relação às demais, ali não está alguém que tem uma sabedoria diferenciada, ali está o próprio Filho de Deus. A centralidade do Filho de Deus no cuidar das coisas de seu Pai. Essa é a frase que marca todo esse itinerário da vida oculta de Jesus. Por isso, de maneira tão delicada, Lucas coloca nos lábios do Senhor essa declaração. Esse tempo foi o tempo em que o Filho de Deus cuidou com toda a atenção do seu coração a respeito das coisas de Deus Pai. É Santo Ambrósio quem vai apresentar essa interpretação com muita clareza no seu comentário ao Evangelho de Lucas. Os olhos de Jesus estão orientados para as coisas do Pai. E ao mesmo tempo, através da forma como Lucas apresenta, todos nós que somos os ouvintes da Sagrada Escritura, que somos os interlocutores do Senhor e da Palavra naquele momento, junto com a Virgem Maria e São José, somos chamados também a termos os nossos olhos voltados para o Pai. E com muita delicadeza, Lucas acrescenta que a Virgem Santíssima, no versículo 51, conservava tudo isso em seu coração. Ou seja, o coração de Maria, durante esse tempo, é um coração de escuta atenta e de memória constante. O filho tem o seu coração e os seus olhos voltados para tudo aquilo que é do Pai. E a Virgem Maria, vendo, guarda no coração todas essas coisas. Ela se torna uma memória viva, porque no seu silêncio, olha que a beleza do silêncio, ela escolhe junto com seu filho, ela o acompanha com o coração. O filho se interessa por tudo aquilo que é do Pai e a Santíssima Virgem Maria o acompanha. Guarda no coração tudo aquilo que é interesse do seu filho. Olha o chamado que o Evangelho de hoje nos propõe. Como é importante, quando pensamos na nossa família, que a nossa família tenha essa sensibilidade, que todos dentro da nossa família se interessem pelas coisas de Deus. E tenham um coração atento em guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus faz e nos ensina. De maneira que a nossa vida em família seja a memória desse acontecimento. Qual acontecimento? O cumprimento da vontade do Pai. O nosso retrato de família deve ser a beleza dessa história, o cumprimento da vontade do Pai. Isso nós temos falado bastante quando falamos sobre a nossa vocação como cristãos e a nossa comunhão com Cristo na obediência ao Pai, quando olhamos o testemunho da Virgem Maria, que em tudo se entrega em total abandono à vontade do Pai. Muito bem, eis aqui o chamado para esse domingo da Sagrada Família. Que a nossa família possa ter um coração atento a tudo aquilo que diz o Senhor nosso Deus. E que possamos seguir Jesus no itinerário do silêncio e do discipulado, através do silêncio, guardando no nosso coração, de maneira que as nossas escolhas sigam as escolhas de Jesus e a nossa família seja o retrato memorial desse acontecimento da vontade de Deus. Essa também pode ser uma grande motivação no período dessa oitava do Natal, na preparação para o início do ano de 2022, que está se aproximando. Aqui podemos fazer um grande link, uma grande ponte entre a celebração do Natal e o início do próximo ano, que se dá dentro do tempo do Natal. Como assim, padre? Veja, essas semanas
que se seguem agora para nós no Brasil são semanas de férias. Infelizmente, com muita facilidade, nas nossas semanas de férias, quando planejamos o tempo em que estaremos em família, às vezes a gente não escolhe dividir esse tempo em família com Deus. Vocês já perceberam isso? Não é verdade? Quase graças a Deus muitas famílias já o fazem, mas ainda são muitas aquelas que não preparam as férias, pensando, por exemplo, para onde vamos? A proximidade da igreja, que está mais perto da gente. Nas férias a gente não está sob a pressão do trabalho. Aquele tempo cronometrado que nos esmaga um ano inteiro, agora não precisa ser mais assim. Pelo menos durante o período das férias. Mas já reparou que às vezes a gente faz uma programação de férias que nos esmaga da mesma forma? Não é? Vamos procurar aproveitar esse tempo de férias para a gente introduzir esse espaço a mais de oração em casa. Às vezes, durante o itinerário do ano, foi tão difícil a gente parar para rezar juntos. Conseguimos esse sucesso com a novena de Natal. Tivemos a oportunidade de preparar uma grande celebração em família com o Natal, com diversos pratos, com diversas divisões de tarefas, e tudo caminhou tão bem. E a gente participou da missa com tanta alegria. O Senhor está nos entregando esse chamado agora mesmo, né? Na sequência do Natal. Poxa, isso tudo está nos dando a oportunidade de percebermos. Vamos fazer dessas férias de janeiro umas férias ricas da experiência da oração em família? Vamos procurar pelo menos rezarmos juntos o Ângelus e com a graça de Deus, vamos rezar o terço. Por que não rezarmos o terço em família juntos? Tem uma coisa inédita que talvez em todas as férias de até agora a gente não tenha feito. Se vamos viajar, vamos marcar o horário da missa nas comunidades próximas ao lugar da nossa viagem. E por que não? Vamos no domingo sim, vamos ver. Talvez nesse período do Réveillon você viaje para um lugar que eu tenho certeza que vai ter uma igreja próxima. Se organiza direitinho com a sua família e vai participar da Santa Missa. Dia 1º é um dia importante, uma solenidade. E uma solenidade dedicada à Santa Mãe de Deus. A solenidade que encerra esses 8 dias da oitava do Natal, que são tão importantes. Por que não fazermos hoje o propósito de caminharmos juntos esses 8 dias em família, aproveitando que esse tempo é um tempo que a gente normalmente permanece mais em casa com a nossa família. Isso é um grande tesouro que a gente tem no Brasil. Essa semana entre Natal e Ano Novo, a gente costuma dizer que é a semana da família, né? E é verdade. E a gente tem que aproveitar bem esse tempo. E dessa forma, entre o descanso e as eventuais ocasiões de entretenimento e lazer, vamos acrescentar também um momento de oração. Propõe para a criançada de início, se já tem o hábito de rezar juntos a oração do Ângelus, aproveita para fazer a proposta da oração do Rosário, ou seja, da oração do terço. E se por acaso ainda não tem o hábito do Ângelus, faz a introdução da oração do Ângelus. É comum que a gente, no período de férias, almoce um pouco mais tarde. Se ao meio-dia não conseguiram todos estar juntos, antes do almoço, fazer a oração do Ângelus. Olha que maravilha. Ah, padre, mas a gente vai almoçar fora. Muito bem, então quando entrar no carro, antes de entrar no carro, faz a oração do Ângelus. Não leva muito tempo, ela é curtinha, mas é importante que nós cultivemos nesse silêncio da nossa família, nesse recolhimento interior, sabe? A nossa casa, ela tem um espaço de silêncio que é só nosso. E nos tempos atuais, estamos nos dispersando nesse silêncio. Cada um vai numa direção, né? Um vai para o quarto, outro vai para a sala, outro vai para outro quarto, outro fica na varanda, e cada um com o seu celular, com o seu espaço de interesse, vive ali aquele silêncio da casa, aquele recolhimento da casa. Na verdade, a gente
concretamente não se recolhe, né? A casa ela se tornou como um queijo suíço, ela toda furada. Então entram zonas de interesse de todo tipo dentro daquele espaço que antes era um espaço de um recolhimento realmente de silêncio, e agora pode se tornar um espaço muito dispersivo, até porque em casa a gente está com as defesas mais baixas, a gente fica mais vulnerável porque a gente se sente num ambiente mais seguro. E até para a gente se dispersar fica muito mais fácil, né? Esse pode ser um passo importante para a saúde, não só espiritual, mas relacional da nossa família. Termos um espaço de silêncio nosso, juntos em casa. Não só o momento da refeição, né? Esse é um espaço importante, onde nós dividimos ali o cuidado, dividimos o alimento, dividimos um pouco o falar de nós mesmos uns para os outros, o que até isso fica um pouco perturbado hoje por causa do estilo de vida que a gente está tendo. Mas não é só esse o momento em que a gente tem a oportunidade de cultivar um espaço nosso, em comum como família. O espaço da oração é um espaço privilegiado e, além de nos dar relação com Deus, restitui um elemento da experiência interpessoal e também da necessidade interior, que é o silêncio, muito importante, que é o momento em que, em comum, nós nos encontramos. Nos separamos de todos os outros interesses para, nesse silêncio interior, porque é uma coisa que se vive só entre a gente, entendam o silêncio como essa realidade, né? Então, estou em casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente fechou a porta, a gente se recolheu ali, todos pararam o que estavam fazendo, para naquela hora ficarmos juntos, um com o outro, e para nos colocarmos na presença de Deus, e para realizarmos um ato de amor a Deus. Quando precisamos falar para corrigir a outra pessoa, é preciso fazer isso de maneira reservada, não é verdade? Quando precisamos, ou quando temos a necessidade de partilhar algo que no nosso coração nos inquieta, não fazemos isso no meio da cozinha. Chamamos a pessoa que queremos e conversamos com ela no quarto, ou então pedimos para ir à parte e daí você fala com seu irmão, você fala com a sua mãe, você fala com seu pai aquilo que for preciso de uma maneira mais reservada. Então, esse espaço de recolhimento e de silêncio, onde vocês dois possam estar juntos na hora de uma conversa, é importante. Então, essa é uma realidade que todos nós temos necessidade. Vivê-la no momento da oração, ou melhor, ter o momento da oração como o momento onde vivemos esse encontro, esse recolhimento. É muito bom receber visitas em nossa casa, para o almoço, para o café, mas temos a necessidade de, em alguns momentos, estarmos recolhidos, só a gente, pai, mãe e filhos, ali, para tomar um café da tarde, juntos, para tomar uma refeição juntos, prepararem a mesa juntos, organizarem as coisas da refeição juntos. Não está cada um num ambiente enquanto um trabalha na cozinha e de repente na hora vem para comer juntos e o que estava acontecendo naquele ambiente, como por exemplo o chat na rede social, vem para dentro da mesa, né, com a gente. Ali não tem um silêncio, né? Dentro do silêncio a gente constrói relacionamentos. Nesse silêncio que faço referência a esse silêncio da vida recolhida, né? Como a casa de Nazaré, uma vida recolhida, onde os três estavam juntos. E ali a gente tem hoje, como nos fala São Lucas, a Virgem Maria que com seu coração recolhe tudo aquilo, São José que ouve o seu filho e que olha na mesma direção que seu filho, né? Que é o Filho de Deus, e tudo nele se orienta para a vontade do Pai. Podemos ver nessa delicadeza de São José, que praticamente quase desaparece do diálogo, como
sendo uma completa, vai dizer Santo Ambrósio, uma completa adesão a Deus. São José, em sua vida, desde o primeiro momento em que recebeu a Virgem Maria, viveu uma completa adesão. Tudo que se passava para cumprir o alegre mandato do Senhor, cuidar da Virgem Maria e do menino Jesus. Não tinha outro interesse e outra disposição no coração de São José distinta dessa. Fazer Deus feliz assim. E como a gente cuida sem se recolher com o outro no silêncio? É possível cuidar de uma outra pessoa sem se recolher com ela no silêncio? Ou seja, sem ouvi-la, sem se desinteressar das demais coisas para se interessar pelo que o outro sente, vive, está passando, sem se interessar por aquilo que no coração do outro pode ser causa de sofrimento, sem se interessar pela alegria do outro para dividir com ele essa alegria. Não é possível, meus irmãos. Se interessar e cuidar do outro significa desejar dividir com ele esse espaço de silêncio. Vamos tentar levar isso para essa semana? Fica esse grande chamado do Senhor e esse grande exercício espiritual para as nossas famílias e para talvez nos acompanhar durante esse período das férias, para que esse tempo de férias seja realmente um tempo de restauração da nossa casa, da nossa família. Mas essa restauração, ela não vai acontecer só com descanso, seria muito medíocre. Quem restaura todas as coisas é o Deus Onipotente. Então, para que de fato as férias sejam um tempo de restauração, para que nós retomemos o vigor, seja um vigor para a vida, não um vigor para trabalhar mais. Esse é esperar pouco, quando Deus quer nos entregar muito, mas o muito de Deus passa por essa escolha, pela escolha de nos ocuparmos com as propostas que Ele mesmo nos faz. E uma delas é essa, de reconquistar esse silêncio do recolhimento com o outro e esse silêncio onde, na oração, nós nos encontramos como família. E que dessa forma as férias possam, pouco a pouco, ir nos recarregando, porque vamos nos tornando cheios de Deus. E o coração do homem que é cheio de Deus é sempre um coração muito otimista e pleno de esperança. E para enfrentar qualquer desafio nessa vida, a gente precisa ter uma fé firme e uma esperança intensa e viva dentro de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.